Ei, gente, voltei com mais Caravaggio. Vamos lá? Bem, essa amizade com o Cardeal Del Monte lhe rendeu a sua primeira comissão pública, ou seja, a sua primeira grande encomenda pública. Foi a decoração da Capela Contarelli na igreja San Luigi dei Francesi, em Roma. Lá ele pintou as histórias de São Mateus, que até então ele só tinha pintado obras de tamanho médio. Foram as suas primeiras pinturas de grandes dimensões. As obras mediam em torno de 3,23 metros por 3,43 metros. Essas telas da Capela Contarelli foram a sua primeira oportunidade de se colocar no cenário artístico romano. Vou falar de uma dessas telas e eu escolhi a Vocação de São Mateus. Foi pintada em cerca de 1600. Essa obra retrata o momento em que Jesus Cristo inspira Mateus a segui-lo. Então Caravaggio retrata Mateus, o coletor de impostos, sentado a uma mesa junto com outros 4 homens. Jesus Cristo e São Pedro entraram na sala e Jesus Cristo está apontando para Mateus. Um raio de luz ilumina o rosto dos homens que estão olhando para Jesus. É muito legal porque a luz, além de iluminar, ela dá a direção da cena, que vai da direita para a esquerda e volta quando encontra a expressão chocada e o gesto de São Mateus apontando o dedo para si mesmo, como se pedisse confirmação. A gente vê Jesus Cristo descalço, que contrasta com os outros contadores vestidos de maneira contemporânea, né, com roupas da época, e o fato dele estar descalço também significa santidade, como se ele pisasse em solo sagrado. Esse gesto de Jesus Cristo foi claramente influenciado pelo gesto da criação de Adão de Michelangelo. Como característica já dita do Caravaggio, a luz participa como protagonista da cena. É a graça divina. Essa luz move os personagens como se eles estivessem num palco. Quando ele coloca as pessoas usando as roupas da época, as roupas da época do Caravaggio, então uma coisa muito contemporânea, ele mostra que aquelas pessoas são personagens comuns, Ali não foi feita nenhuma idealização, eles estão ali no realismo total da época. E aí, quando ele faz isso na sua época de maneira tão contemporânea e tão real, ele quer transmitir a atualidade da cena. Talvez com isso, ele quisesse nos comunicar que o chamado de Deus é universal, sem posicionamento no tempo, e que todos nós seremos chamados. Existe um diálogo que ele consegue através do mesmo gesto entre Cristo, São Pedro e São Mateus. A gente vê que o gesto de Cristo estender as mãos é repetido por Pedro, que é símbolo da Igreja Católica e que permeia o mundo divino e o mundo humano. E esse gesto é repetido por Mateus. É quase que como se essa repetição dos gestos fosse a repetição da salvação. Nessa obra eu queria chamar mais uma vez a atenção para a base da palheta do Caravaggio, que é preto, branco e vermelho. Gente, quando eu falo a base, eu gosto muito de falar assim com o aluno, cerra os olhos, assim. Aí quando você deixa os olhos entreabertos, cerrados, assim, você vê o resumo das cores, vamos dizer assim. Então, quando eu olho para a obra assim, as que me chamam a atenção são o preto, branco e vermelho. Essa obra tem, a base é o preto, branco e vermelho e ele joga muito com acastanhados, tons acastanhados. Outra coisa que a gente tem que ver é a diagonal, que faz parte também ali da composição. Lembra que eu falei no início de colocar as pessoas num primeiro plano, chamar atenção para o primeiro plano, para você participar mais da cena, para chamar mais atenção para isso, deixar um fundo mais escuro? Então, vai notando isso em todas as obras que eu estou falando.
Bom, pouco tempo depois, em 1601, ele recebeu uma encomenda de um advogado que foi para um quadro com o tema da morte da Virgem. Seria para o altar de sua capela em Santa Maria della Scala, em Trastevere. Mais uma vez, o formato também seria grande, aliás, enorme, 3,69 m por 2,45 m. Para pintar esse quadro, gente, ele pediu para tirar metade da laje de um dos quartos para dar altura para ele pintar o retábulo. Bem, de primeira mão eu digo para vocês que essa pintura foi recusada pelo clero, que a considerou indigna do lugar. Vou explicar por quê. Bom, ele mostra a morte da Virgem, né, obviamente, e a composição é organizada em torno da Virgem, que é o tema central da pintura. Maria está reclinada com um vestido vermelho simples, a cabeça pendente, o braço pendente e um detalhe, os pés inchados e espalhados. Ele fez uma visão crua dos restos mortais da Virgem. É óbvio que isso incomodou, né? A Virgem sempre majestosa, né? Quase que jogada ali, caída, morta, num vestido simples, com o pé inchado. Quer dizer, é muita realidade, né? Mas é verdade, é assim. Se a gente observar a pintura como um todo, a gente vai ver que o único detalhe de caráter sagrado dessa pintura é um fino halo colocado na cabeça da Virgem Maria. Em torno dela estão reunidos os apóstolos, que são pouquíssimo reconhecíveis, porque seus rostos estão quase todos engolidos pela sombra ou escondidos pelas mãos. A mulher que está isolada à direita no primeiro plano tem sido identificada como Maria Madalena, e é muito louco porque praticamente nada nessa cena testemunha a natureza divina, sagrada. Aqui ele assumiu a tarefa de traduzir a realidade e as emoções das pessoas. Ele não está preocupado com as convenções, né, simbólicas para traduzir o sagrado, o divino. E é nisso que muitas vezes ele incomodava. Por isso que o clero não achou adequado, né, não achou digno de estar num altar uma virgem do povo, assim, mequetrefe. E aí, ainda falando dessas obras recusadas, a gente tem duas Madonas. A primeira que eu vou falar é a Madonna dos Peregrinos, que foi encomendada a Caravaggio no final de 1603 pela família Cavalletti para a igreja de Santo Agostinho. Essa foi um escândalo, porque a modelo usada pelo artista foi provavelmente a bela e sensual cortesã Maddalena Antonieti, amante de Caravaggio, e seu filho dela. Eles acharam assim de uma vulgaridade esses dois peregrinos, quase mendigos, ela com um lenço velho rasgado e ele com os pés sujos, né? Então, quer dizer, você põe como Virgem Maria cortesã com seu filho, e ali os dois peregrinos, dois mendigos praticamente. Isso na época causou extremo estardalhaço. Mais uma vez, prestem atenção nas cores, né? No realismo, na luz, na sombriluz, nos contrastes, né? De claro e escuro, como que ele usa a luz de maneira de foco, né? Teatral. E o outro exemplo, que também foi recusado, que também foi um escândalo, que é outra Madonna, que é a Madonna de Palafrenieri, onde também aparece a Lena e seu filho. É uma representação da Virgem, do menino e Santana, mãe da Virgem. A única coisa que coloca essa cena no patamar do sagrado são dois finíssimos halos, um acima, né, na cabeça da Virgem Maria, que é a Lena, e o outro na Santana.
Essa obra foi encomendada, ela chama Madonna de Palafrenieri, porque ela foi encomendada para o altar da família Palafrenieri, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, em 1605. Essa obra permaneceu exposta pouquíssimos dias, porque, obviamente, né, presta atenção, a Virgem Maria, a gente só sabe que é sagrada pelo halo fininho. Um decote escandaloso, né? Decote de prostituta, roupa de prostituta. O filho, eles acharam muito escandaloso o nu do filho, porque ele já era muito velho para ser representado nu. Tudo bem um nu com um neném, né? Recém-nascido Jesus Cristo. Mas aqui ele já era considerado velho para estar nu. E a Santana, uma velha desgrenhada, né? Velha, acabada, maltrapilha, desdentada, envelhecida mesmo, né? Entre aspas, feia, na estética assim, do real demais. É óbvio que isso causava espanto e escândalo. Outra coisa legal é que vocês veem que ela e o menino Jesus pisam numa cobra. A cobra pode ser interpretada como símbolo de Satanás, né? Símbolo do mal. E é muito interessante porque em algumas versões falam que os dois unem para pisar no mal, em Satanás. Mas o que eu acho muito legal, assim, uma interpretação minha, pessoal, desse quadro, é que eu acho o realismo do Caravaggio aí tão legal, sabe por quê? A Virgem Maria, ela sempre foi representada como uma deusa, né? Com um menino entronizada ali, soberana, majestosa, e uma figura muito distante, né? Longe dessa figura maternal que ela foi, a mãe de Jesus. Aqui eu vejo ela quase, sabe quando a mãe pisa na cobra e põe o pezinho do filho em cima do dela para proteger o filho, né? Então eu vejo ela nessa postura maternal, verdadeira, da mãe que protege o filho, que pisa na cobra para o filho não pisar e protege ele pondo o pezinho, né, dele em cima do dela. Então eu vejo esse realismo, né, da mãe mesmo, aquela, né, que cuida do filho, que amamenta, e não aquela coisa impávida, entronizada. A palheta, preto, branco e vermelho, os contrastes de luz e sombra, o fundo, vai prestando atenção. E uma outra obra que eu quero mostrar para vocês e que me impressiona muito, e se me impressiona eu gosto muito. Essa obra é Davi com a cabeça de Golias, feita entre 1605 e 1606. Esse quadro foi um presente que ele fez para o cardeal Scipione, que provavelmente foi um apelo desesperado para obter o perdão papal. Essa época foi a época que ele estava fugido, né? E reflete, né, esse astral conturbado, essa vida, né, conturbada, difícil que ele teve, né? Tá aí, ó, nessa cara dele insana, de louco. E observem na expressão do rosto de Davi, em muitos textos falam de uma expressão misturando tristeza e compaixão. Mas eu não acho que tem tristeza, não. Eu acho que tem, assim, uma certa satisfação velada, né? E tá mais para compaixão. E dizem que no rosto do Golias, Caravaggio se autorretratou. É muito louco, né? Um rosto muito expressivo, com uma testa franzida, a boca aberta, né? Para um último suspiro. Um olhar insano, uma pele sem vida, sofrendo. Cogita-se também que na inscrição que aparece na espada H.O.S., que ela tenha relação, sejam as iniciais do lema agostiniano Humilitas odidide superbiam, que quer dizer: a humildade mata o orgulho. Mais uma vez,
a paleta do Caravaggio preto, branco e vermelho, tá? Eu gostaria que dessa pequena e singela explicação de Caravaggio ficasse na cabeça de vocês esse uso das cores preto, branco e vermelho como recurso para tornar o quadro mais dramático, mais expressivo, né? A gente vai ver essa repetição dessas cores em vários momentos ao longo da história da arte, quando a intenção foi essa, né? Assim como os contrastes violentos de claro e escuro, de sombra e luz, ok? Poderia ficar aqui também até o fim do ano falando de Caravaggio, porque ele tem muitas obras e tudo muito legal, mas eu acho que deu para dar uma noção boa, né, sobre o trabalho dele. Ainda sobre a pintura, e ainda focada no barroco italiano, apesar de que esse tipo de pintura que eu vou falar agora, ela se espalha para fora da Itália, norte da Europa, etc e tal, nós vamos falar sobre a pintura mural. E eu vou pegar um exemplo de pintura da Il Gesù, porque foi uma igreja que eu descrevi, né, como barroca italiana, tá? Bom, a pintura mural, ela cobre paredes, tetos, abóbodas das igrejas, de palácios, né, de galerias das residências, né, dos palacetes, e ela vai ser um recurso muito usado no barroco. Ela é usada no barroco como uma pintura ilusionista, trompe-l'œil, do francês trompe, enganar, l'œil, os olhos. É uma pintura que engana os olhos, por isso ela é chamada de pintura ilusionista. Pintura mural, né, é a pintura feita na parede, no teto, né? Só que essa pintura mural é feita em trompe-l'œil, ou seja, feita de maneira que engane, que te iluda, que engane seus olhos, ok? Essa pintura, decoração em trompe-l'œil, ela vai agradar muito nessa época porque ela apresenta várias características, quase todas do barroco. Teatralidade, grandiosidade, movimento e uma tentativa para representar o infinito. Eles usam vários temas, vida dos santos, dos soberanos, de personagens mitológicos, mas uma característica é constante, seja lá qual for o tema escolhido, que são as arquiteturas triunfais projetadas em direção ao céu, sempre rodeados de anjos, movimentos rápidos, figuras com as vestes movimentadas também. Lembram da Cátedra Petri, dos 4 doutores da igreja? Com as vestes, né, ao vento, em zigue-zague, zigue-zagueadas, ou então o anjo também, e a Santa Teresa de Ávila, do Bernini. Pois é, isso passado para a pintura, né, que é essa coisa movimentada, contextual. Essa pintura que eu vou mostrar, ela foi feita no teto, na abóboda da nave da Il Gesù. Ali, num primeiro momento, tinha uma pintura inicial, que não existe mais, só tem restos dela, que eram de 2 jovens pintores, Giovanni De Vecchi e Gaspare Celio. Essa abóbada foi repintada por Giovanni Battista Gauli, que pintou o triunfo do nome de Jesus, às vezes chamada o triunfo do nome sagrado de Jesus. Essa pintura, se você for lá hoje, é a que você vai ver, é a que ainda está lá até hoje. Giovanni Battista Gauli, também conhecido como Il Batticcia, era o apelido dele. Esse trabalho é feito em afresco e tem decoração de estuque dourado. Os anjos são em estuque branco. Os anjos em estuque branco são trabalho de Ercole Antonio Raddi, que era o braço direito de Bernini. Então a gente vai ver que vai ter influência de Bernini aí também. Bem, é aquela coisa, né? Esse teto é essa coisa
triunfal, triunfante. No centro, a gente vê o monograma dos jesuítas IHS, que é uma abreviação do nome de Cristo. Esse centro irradia, né, uma luz quase cegante, né? A gente, aliás, é tanta luz que a gente mal vê o IHS. Do lado esquerdo, projetando-se do campo da pintura, os magos, lembram dos reis magos? Oferecem seus dons ao nome de Cristo. As figuras ajoelhadas em oração, na parte central, são atraídas para o céu por essa luz. As nuvens sobre as quais eles se ajoelham escurecem na parte de baixo, ao mesmo tempo em que o nome de Deus expulsa os pecadores para o inferno. Na escuridão, abaixo e à direita, uma massa contorcida dos hereges e dos condenados corre em direção ao observador na nave, a quem está observando. Caindo fora, né? Os condenados e os hereges. No canto superior direito desse grupo, vemos a figura da vaidade, que é identificada pelo pavão. Sabe quando você fala, não, fulano é maior pavão? Então, é a vaidade, né? O pavão que abre sua cauda e aparece vaidoso. E ao lado dela, da vaidade, a heresia é mostrada com uma cabeça de cobras. E é muito louco que essas figuras são projetadas para além do quadro dourado em uma massa de estuque pintado, interagindo com o estuque dourado do reino terrestre. Eles até lançam suas sombras sobre o teto da igreja, enfatizando o bloqueio da luz divina. Nó! Esse projeto, gente, que a gente descreve, que pode ser descrito apenas como uma pintura, é realizado usando um tipo de perspectiva que é chamada perspectiva Soto in Su, literalmente de baixo para cima. Ou seja, uma perspectiva que o efeito dela é feito, né, para ser visto de baixo da nave para cima. E aqui esse efeito, né, de baixo para cima serve para enfatizar o movimento de subida, ascendência do justo em direção à luz brilhante. E esse turbilhão, a gente percebe que o ápice dele é a luz brilhante, que é o monograma, né, IHS dos jesuítas, para a qual os justos são atraídos, né, e os condenados são repelidos. Bem, agora é um momento bônus da pintura barroca, que eu vou falar da primeira pintora feminista, que foi uma seguidora de Caravaggio. Bom, falando de Caravaggio, tinha que falar dela, não podia deixar ela para trás. Os seguidores de Caravaggio foram chamados de os tenebrosi, e os que seguiam, os tenebrosi, né, seguiam a característica, a tendência tenebrista, é o tenebrismo de Caravaggio, que é essa coisa, né, de um foco de luz contra uma sombra completa, quase preto chapado, né, do claro, do escuro, e que dá aquela coisa tenebrosa, né, escura. Então daí, tenebrismo, quem seguia o tenebrismo eram os tenebrosi. Ela fazia parte dos tenebrosi. Ela se chama Artemisia Gentileschi, italiana, uma das primeiras mulheres a serem conhecidas e apreciadas como artista, como pintora. Ela é chamada de a primeira pintora feminista porque ela pintava temas feministas no estilo de Caravaggio. Ela foi estudante de arte aos 19 anos e aí ela foi estuprada por um colega e submetida a um julgamento humilhante em que sofreu torturas para obrigá-la a se retratar.
da acusação. Presta atenção, desde aquela época, né? O estuprador foi absolvido, para variar, né? Aí, ela se dedicou a pintar mulheres em violentas cenas de vingança contra os homens. Tô rindo, mas é triste, né, gente? E para piorar ainda mais, ela também sofreu uma grande indiferença e rejeição do mundo artístico da época. Óbvio, né? Era mulher. E ainda passou pela humilhação de ver a autoria de seus quadros atribuída a seu pai e a outros artistas masculinos. Ah, nem, né, gente? Ai, ai. Eu vou falar de um quadro dela, Judite decapitando Holofernes, que a gente pode comparar com um quadro de Caravaggio de mesmo nome. O do Caravaggio foi feito entre 1598 e 1599 e o da Artemisia Gentileschi foi feita entre 1614 e 1620. É a história de Judite, que matou, decapitando Holofernes. Holofernes foi um general assírio, de um rei assírio, que queria tomar Israel. Ela era uma viúva, serva do Deus de Israel, e ela, para vingar do general assírio, o seduziu, embebedou e o decapitou com sua própria arma, na calada da noite, quando ele estava bêbado. A gente vê que os dois quadros são praticamente a mesma, né, tem a mesma composição. E a gente vê claramente as influências de Caravaggio, né, de luz, de cores, do realismo, da dramaticidade, né, do exagero dramático, da tensão emocional, ok? Bem, gente, terminamos Caravaggio e com isso terminamos o barroco italiano. Mas não terminamos o barroco porque temos barroco em outros países, ok? Na próxima aula a gente continua, vamos ver o barroco flamengo. Tá muito bacana essa aula. Vejo você semana que vem e peço que me curtam e me divulguem sempre. Obrigada, tchau!